Boa tarde, seguidores do nosso canal Sem Embargo. Sejam bem-vindos a mais uma da nossa série de entrevistas. Hoje nós vamos entrevistar o ícone do direito administrativo, que é o professor Márcio Camaruzano. Se você que nos assiste cursou a faculdade de Direito e não ouviu falar no professor Márcio Camaruzano, fez tudo errado, faça novamente, que é impossível. E se você não é da área e está aqui justamente para conhecer mais e descobrir sobre as discussões do direito, e nesse caso aqui o direito administrativo, esse vídeo é justamente para você, porque você vai aprender como o melhor professor. Então, boa tarde, professor Márcio, agradecemos bastante a presença do senhor hoje. Creio que a apresentação aqui seria um histórico do senhor. A gente ficaria aqui mais de meia hora só explicando tudo que o senhor já fez e faz pelo direito desse país, mas o senhor poderia simplesmente fazer assim uma breve apresentação do senhor para os nossos seguidores? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Natália. Eu me sinto honrado em poder participar deste bate-papo informal a respeito de temas da mais absoluta atualidade. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu sou um estudioso permanente do direito administrativo. Sou professor de direito administrativo nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC, onde fiz os meus estudos pós-graduados. O meu bacharelado foi feito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e depois fui para a PUC exatamente para poder desfrutar das aulas insuperáveis de Celso Antônio Bandeira de Mello. E estou na PUC já há mais de 40 anos, ininterruptamente, para minha felicidade. Sou mestre e doutor em Direito Administrativo, mestre em Direito do Estado, mestre em Direito Administrativo e doutor em Direito do Estado. Presidi o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, fui conselheiro durante 4 mandatos da Ordem dos Advogados do Brasil, exerci a advocacia pública durante 30 anos ininterruptamente e agora na advocacia já há um bocado de tempo como profissional liberal. Mas a paixão, além da advocacia, é exatamente a do magistério e a possibilidade de estar em permanente contato com a juventude, com quem permanentemente aprendo sem nenhum eufemismo. Muito obrigada, professor. Ficamos muito, muito honrados com a sua presença aqui. Então, assim, apesar das intermináveis obras das quais o senhor faz parte, tem uma recentemente que foi coordenada junto com o professor Dalpozo, também lá do Direito Administrativo da PUC, que vai ser lançada, né, que vai tratar dos efeitos da pandemia, que é o tema da nossa entrevista, no direito administrativo. Será que o senhor poderia contar mais ou menos como é que foi feita essa obra, de onde saiu a ideia? Olha, a ideia, em rigor, foi do Augusto Dalpozo, um grande amigo, um grande colega, mas, paralelamente, eu estava tratando com o professor Pimenta, e ainda vamos dar curso a isto, de, a propósito, especialmente desta pandemia, tratarmos numa obra coletiva do regime jurídico administrativo e com abordagem, é claro, do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E, ao mesmo tempo, estava o Augusto Dalpozo em contato com a editora Revista dos Tribunais, cogitando também de uma obra coletiva a respeito da pandemia, mas não focado única e exclusivamente na questão do regime jurídico administrativo. Bom, trocamos algumas ideias e rapidamente surgiu esta ideia, a convite mesmo do Augusto Dalpozo, se nós não poderíamos atuar juntos como coordenadores dessa obra. Imediatamente aceitei o desafio e nós tínhamos que produzir esta obra coletiva em não mais do que uma semana, para que se tenha uma ideia. E, portanto, saímos a campo. Só eu expedi convites para por volta de 70 professores, tendo em vista o meu grande relacionamento com dezenas e dezenas de professores, de juristas, de cientistas do direito do mais alto nível, e mais os convidados ainda, e alguns convidados comuns, pelo professor Augusto Dalpozo, e nós conseguimos
produzir uma obra com mais de 60 artigos, já está em pré-venda e, portanto, estamos dando os últimos retoques, porque em mais 24, 48 horas já estará tudo absolutamente pronto, acabado, com o sumário, com a apresentação, com todos os artigos daqueles que nos honraram com a colaboração e, portanto, nós, ao mesmo tempo que estamos a prestar uma homenagem a todos os profissionais da área da saúde, mais especificamente da saúde pública, não é? Nós queremos, com esse trabalho, também contribuir, prestar um serviço, tendo em vista os impactos desta pandemia e os desafios em face do direito constitucional e, mais especificamente, do direito administrativo. A obra é um sucesso absoluto, já está no regime de pré-venda e estará disponibilizada agora, já quase que de imediato, virtualmente, não é? E logo mais também fisicamente. É isto. Muito legal. Então, absolutamente sem favor nenhum, nós já vamos deixar aqui embaixo do nosso vídeo todos os links aí para compra na pré-venda e talvez a gente não sabe aqui em que dia vai sair a publicação da entrevista, mas se já estiver à venda, já vamos colocar o link também à venda para quem se interessar pela obra. E aí eu falo aqui com você que está assistindo, sem dúvidas vai ser a melhor obra para explicar tudo o que está acontecendo aí, impacto no direito administrativo. Sem querer dar muitos spoilers, assim, né? Falar muito do final, o que funciona ou não, o senhor gostaria de explicar mais ou menos para quem está nos assistindo, que não é da área, quais são os maiores impactos, e aí o senhor escolhe o subtema do direito administrativo que o senhor está enxergando dessa pandemia aqui no Brasil? Olha, eu diria que são vários os impactos e seria, inclusive, enfadonho enumerá-los todos. Mas eu me permito destacar alguns deles. Em primeiro lugar, nas contratações públicas, com a ampliação, uma maior flexibilização nas contratações diretas, portanto, sem licitação, tendo em vista mesmo esse estado de verdadeira calamidade. E também impacto em contratos administrativos, muitos dos quais vão sofrer alterações, em razão mesmo da pandemia. Uma outra questão de transcendental importância é a questão dos limites do poder regulamentar, da competência regulamentar, porque em todas as esferas de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, nós vemos a edição de decretos para dar cumprimento à legislação de emergência e transitória para o enfrentamento desta pandemia. E aí nós temos também a questão candente da discriminação constitucional de competências, o exercício do denominado poder de polícia, mais especificamente o poder de polícia administrativa, enfim, até quem tenha vislumbrado que nós estaríamos em face, digamos, de um novo direito administrativo. Em rigor, no meu modo de entender, não é um novo direito administrativo, mas isto nos leva a revisitar categorias fundamentais de direito administrativo. O que nós temos é uma legislação já extravagante, normas excepcionais, mas que não implicam, em hipótese alguma, a instituição de um estado de exceção. Continuamos num estado, pelo menos do ponto de vista jurídico formal, de direito democrático, mas agora ganhando evidência determinados institutos, categorias fundamentais, institutos que dizem respeito à intervenção do Estado no domínio social, especialmente no domínio econômico, a expedição de atos de polícia administrativa com aquelas prerrogativas de que se revestem, e a edição de decretos que não se limitam propriamente ao estabelecimento de regras orgânicas e procedimentais para o fiel cumprimento das leis, mas avançam um pouco, até chegando numa zona limítrofe e, quiçá,
até extrapolando um pouco a própria competência regulamentar. Mas não é possível haver um enfrentamento desta pandemia a não ser observando rigorosamente a Constituição da República e as leis. E a Constituição da República e a legislação prevê mecanismos, no meu modo de entender, necessários, adequados e suficientes para o enfrentamento desta pandemia. Nesse mesmo sentido que o senhor está explicando, nós preparamos justamente uma pergunta falando mais ou menos isso, porque aqui no nosso pequeníssimo conhecimento, aqui no nosso canal, a gente tem percebido que nesse cenário de neoliberalismo, privatizações das últimas 2 décadas, muito tem se ouvido falar na administração consensual, então um discurso mais refinado, né? Parcerias público-privadas e conceitos congêneres, né? Contudo, nesse contexto de crise, de pandemia, como o senhor acabou de dizer, meio que voltamos a ouvir falar com mais força das noções clássicas do direito administrativo, né? Então, o que a gente brinca de direito administrativo raiz, né? O que de requisições administrativas, de poder de polícia e seus limites, enfim, conformidade de atos administrativos com a lei e com a Constituição, meio que voltamos a essa discussão mais primária. O senhor enxerga esse movimento também? Sim, enxergo. E, na realidade, o que nós estamos vivenciando só faz reforçar a perfeita adequação, validade e eficácia dos institutos clássicos de direito administrativo, das lições clássicas de direito administrativo. Como você bem sabe, todos sabem, eu sou um dos representantes da Escola de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu me formei ouvindo as lições inolvidáveis de Celso Antônio Bandeira de Mello, Geraldo Ataliba e outros gigantes do direito público. E, portanto, eu sempre olhei com muita cautela, embora não com preconceito, essas novidades ou inovações com relação ao direito administrativo. E eu sempre digo o seguinte: nós não podemos ter as amarras do preconceito, mas temos que estar advertidos também quanto aos perigos da obsessão pela novidade. A administração concertada e tudo mais é muito bom, é muito interessante. Na medida do possível, isto deve ser desenvolvido e aplicado, mas nós temos que considerar também a questão da indisponibilidade do interesse público, do exercício de prerrogativas de autoridade, da função administrativa enquanto dever jurídico e, portanto, há limites para soluções consensuais. Quando nós estivermos diante de um conflito aparentemente irremovível entre o interesse público e o mero interesse privado, não o direito consagrado na Constituição e nas leis, mas o mero interesse privado, há de falar mais alto o interesse público, que faz parte mesmo da noção de Estado. E esta pandemia toda faz com que voltemos, portanto, a repensar algumas categorias do direito administrativo, a repensar alguns institutos, reconhecendo uma vez mais que as lições clássicas do direito administrativo permanecem irretocáveis. Podemos e devemos sempre avançar, mas não podemos nos esquecer do papel fundamental do Estado. Nós não podemos postular, em hipótese alguma, por um Estado mínimo, nem por um Estado máximo, mas por um Estado necessário. E agora é que muitos estão verificando a importância transcendental da noção de serviço público, do Estado atuando, assumindo o protagonismo, como na realidade se impõe. Agora se tece loas ao nosso sistema de saúde, nosso sistema público de saúde, que deve ser prestigiado, deve receber investimentos, e nós não podemos ficar como alguns tentaram fazer, ver o Estado como se fosse um bicho-papão, algo que tem que ser reduzido ao mínimo, como se a iniciativa privada
que deve ser prestigiada, fosse dar conta de tudo e incondicionalmente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas eu, como representante, digamos, do direito mais clássico, tradicional do direito administrativo, não é? Sou e há décadas um profundo defensor da nossa noção tão cara de regime jurídico administrativo, de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, de indisponibilidade do interesse público, o que jamais significou postergação de direitos consagrados na Constituição e nas leis. Mesmo porque eu sempre disse, no meu modo de entender, o interesse público, por excelência, reside, antes de tudo, no respeito à ordem jurídica em vigor, especialmente uma ordem jurídico-democrática como a inaugurada com a manifestação do poder constituinte, originário por definição, em 5 de outubro de 1988. Toda razão. Eu fico sempre impressionada que qualquer resposta do senhor é uma aula. E eu fico sempre impressionada com isso. Deixa eu só fazer, então, uma última pergunta para o senhor, para não alongar e não tomar muito do tempo. Que a gente sempre tem feito essas perguntas aos nossos entrevistados. É um pouco complexo, porque é impossível saber do futuro, mas é só assim, como que o senhor imagina que será o cenário pós-pandemia? E aí não interessa que seja na área do direito administrativo, seja na área da filosofia, da ética, da economia, como é que o senhor imagina que vai ser a volta à normalidade ou a jamais volta à normalidade? O que o senhor pensa? Olha, mais uma vez, e relembrando Aristóteles, a virtude está no meio termo. O meu prognóstico também é pelo meio termo. E, embora possa parecer uma posição confortável, não é tanto assim. Aos que dizem o mundo vai mudar fundamentalmente, drasticamente, nada será mais como era antes, como foi antes. E outros podem dizer que não vai mudar absolutamente nada. Não, vai haver mudanças, principalmente mudanças de alguns hábitos, de costumes, não é? Mas, no meu modo de entender, eu não vejo um futuro absolutamente diferente daquilo que nós tivemos até agora, sob certo aspecto, até infelizmente. Porque a hora que passar a pandemia, e vai passar, graças ao avanço da ciência, não é? A dedicação, a capacidade de trabalho e de enfrentamento de crises da humanidade, a hora que passar este sufoco, nós vamos retornar, em larga medida, ao mesmo sistema que havia antes. A vida vai seguir, o sistema financeiro nacional e internacional vai continuar querendo ganhar dinheiro a rodo, não é? A economia de mercado vai estar funcionando, vai haver paulatinamente a retomada dos investimentos, uma boa parte das pessoas e que tem poder aquisitivo vai voltar a viajar, vai voltar a pensar em aproveitar a vida antes que uma outra pandemia, eventualmente mais violenta que esta, nos mate a todos, e, portanto, sempre vai haver aqueles que vão querer viver o dia de hoje e não o dia de amanhã. Nós vamos ter algumas modificações, especialmente no costume, mas esse negócio de dizer que daqui para frente a vida agora é home office, calma, é uma minoria que tem condições de fazer home office. É mais atividade burocrática, atividade de escritório, linha de produção, montagem de veículos automotores. Tem que estar lá fisicamente na linha de montagem, não obstante a crescente automação, não é? das linhas de montagem, mas o professor em sala de aula vai continuar a haver o professor em sala de aula sem prejuízo de um incremento das aulas virtuais, das aulas à distância, não é? Mas aqueles que procedem, por exemplo, como garis, a limpeza das vias públicas, vão continuar. Nós temos trabalhadores braçais, trabalhadores operacionais, tem aqueles técnicos que trabalham
e fisicamente nas linhas de montagem, os centros cirúrgicos, os hospitais, a maioria esmagadora da população vai voltar a trabalhar e fisicamente. Home office, em alguma medida, podemos fazer nós, não a maioria da população brasileira. E, portanto, o mundo não será outro completamente diferente. Cada dia é um dia diferente. Tudo está em permanente movimento, em transformação, em evolução, com alguns avanços e alguns retrocessos. Eu acho que nós vamos aprender, estamos aprendendo muito com a pandemia, e o que nós devemos fazer é isto, é tirar lições desta pandemia para que possamos fazer no futuro, de médio, e mesmo no curto prazo, um futuro melhor. Nós temos que nos empenhar para que ocorram transformações. Mas não adianta ficarmos, creio eu, alimentando esperanças de que, passada a epidemia, o mundo terá uma outra conformação. Isto não haverá, seja para o bom, seja para o mal. Nós vamos continuar caminhando mais enriquecidos, espero eu que mais solidários, com maior consciência social, com um maior reconhecimento do papel absolutamente relevante e indispensável do Estado e, quem sabe, arrefecendo um pouco esta ideia de que o mercado resolve tudo e que a globalização é o mundo novo perfeito da humanidade. Nós estamos vendo aí alguns dos efeitos perversos da globalização, porque nós temos aí uma pandemia. O que é isto? É a doença globalizada. Então, a globalização tem as suas virtudes, tem as suas mazelas, nós temos que explorar os aspectos positivos e nos empenhar para, com uma visão crítica da vida em sociedade, do papel do Estado, também da iniciativa privada e da história, avançarmos, crescermos com uma consciência social mais apurada. Todos nós dependemos, em última análise, um dos outros. E, portanto, temos que aprender a sermos menos egoístas, mais solidários, dando importância maior àquilo que é fundamental e não àquilo que é supérfluo ou acessório. Muito obrigada, professor, que possamos aprender com palavras como as do senhor e possamos aí tentar construir um futuro mais solidário entre as pessoas, enfim, possamos aprender com a história, né? Afinal, é para isso que serve a narração histórica, para que a gente aprenda e não cometa os mesmos erros, né? Muito Sim. Obrigada, professor, pela sua presença mais uma vez, pelas explicações, pelas aulas que o senhor sempre dá. Eu vou só fazer aqui o encerramento para dar um tchau para o pessoal e aí eu paro a gravação, mas nós continuamos conversando aqui, tudo bem? Eu só me permito dizer o seguinte, para mim foi uma honra participar desse bate-papo, especialmente coordenado por você. Eu a parabenizo por essa iniciativa. Não é de hoje que eu te conheço, eu tive o privilégio de tê-la como aluna, hoje colega brilhante, nadando de braçada, e me anima muito ver ex-alunos, ex-aluna como você, brilhando, tendo iniciativa e criando coisas como este bate-papo que você acabou criando e dando a mim, um velho professor, a oportunidade de falar um pouco mais para a juventude entusiasmada e talentosa, muito bem representada, especialmente em você, Natália. Imagina, eu que agradeço. A honra foi toda minha de ter sido aluna do senhor e, para mim, eu chamo o senhor para sempre de professor e eu sempre serei aluna, não importa o que o senhor fale, em que tema fale. E aí, então, eu agradeço em nome do nosso canal, de todos os colegas aqui que criaram o canal Sem Embargos. Para você que está nos assistindo, se você gostou da entrevista, curte e comente por aqui, compartilhe com seus colegas. Obrigada, professor, mais uma vez. Até a próxima, pessoal.